Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Muito bem, caríssimo ouvinte, chegamos na sequência mais importante do nosso programa, a Hora da Verdade. Eu quero convidar você a fazermos um passeio nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e eu quero convidar você a localizar no Novo Testamento, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Localizou? Vou repetir para você, para que você possa acompanhar. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Uma narrativa bastante conhecida que servirá de referência para a ministração desta tarde. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Esta tarde o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez meditarmos sobre um dos maravilhosos milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui nesta terra, curando 10 homens leprosos. Caríssimo ouvinte, você já aprendeu através do programa Vida Triunfante que a lepra era uma doença incurável. Hoje a lepra tem o nome de hanseníase. Era uma doença na época incurável e que as pessoas eram colocadas para fora da cidade, tinham que morar em lugares afastados por ser uma doença também contagiosa. E você acabou de ouvir que Jesus estava indo para Jerusalém, mas ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Não diz nas Sagradas Escrituras qual o nome da aldeia na qual ele passava quando os 10 leprosos saíram ao seu encontro. Pararam de longe, nos diz a palavra, e levantaram a sua voz clamando pela misericórdia de Jesus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, ele ouviu o clamor daqueles homens e o milagre aconteceu. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles 10 homens, foi uma ordem, dizendo a eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Meu amado irmão e meu amigo, nós somos ainda hoje orientados pelo nosso Mestre a continuarmos a nossa caminhada. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo continua ouvindo o nosso clamor. Ele ouve o seu clamor, ele ouve o seu grito pedindo misericórdia pela sua vida. Ele tem contemplado as dificuldades que você tem passado. Ele tem contemplado as lutas que você tem vivido. Ele tem ouvido a tua oração. Quando pela madrugada ou ao longo do dia você tem dito a Ele o quanto tem sido difícil, que você tem sido discriminado, que você tem sido excluído. Talvez você esteja dizendo ao Senhor o quanto você tem sido humilhado pelas pessoas, o quanto tem sido difícil suportar a doença, algumas vezes física, outras vezes emocionais. Assim como o Senhor
ouviu aqueles homens excluídos da sociedade, Ele tem ouvido o teu clamor. Mas preste atenção, meu amado irmão e amigo, que esses 10 leprosos, eles saíram ao encontro de Jesus. E com isso nós aprendemos que nós não podemos ficar parados. É necessário atitude, é necessário fé para que o milagre aconteça na sua vida. É verdade, Diaconisa. Estamos diante de uma narrativa bastante importante, pois ela relata um fator muito importante para o nosso Deus, que deve proceder do ser humano, do homem, que é a gratidão. Ser grato por aquilo que Deus realiza em nossas vidas. Nas edições anteriores, Diaconisa, nós falamos sobre prosseguir, caminhar, avançar, não olhar para trás. E nós precisamos continuar a caminhada, caríssimo ouvinte, mas nós não podemos esquecer que ao longo desta caminhada, deste prosseguir, nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. Percebam que diante de 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou. Então de 100%, apenas 10% retornou. Antes que ele chegasse ao sacerdote para o ritual, para a análise, como aconteceu no Antigo Testamento, como a palavra registra em Levítico capítulo 14, que eles tinham que comparecer ao sacerdote e eles iriam passar por um procedimento para que eles fossem reconhecidos que não eram mais leprosos. Bem salientado pela diaconisa, que os leprosos ficavam fora dos portões da cidade, conhecido por leprosário. E é interessante, presbítero Elisandro, caríssimo ouvinte, nós percebermos que Jesus ouviu o clamor deles, deu a ordem para que eles fossem e mostrar-se aos sacerdotes, e nesta ida, obedecendo a palavra do Senhor, eles ficaram limpos, eles ficaram curados. E eu não sei se você já se perguntou por que só um voltou. Exatamente porque muitos sequer têm percebido que o Senhor tem trabalhado em suas vidas. Muitos filhos de Deus que se dizem servos do Deus vivo não têm percebido o quanto o Senhor tem cuidado deles. Há muitas murmurações ainda no mundo. Muitos apenas reclamam das dificuldades, mas não conseguem olhar as bênçãos que tem sobre a sua vida. E preste atenção que o milagre aconteceu porque eles obedeceram a palavra do mestre. O mestre disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. Não tem como você alcançar o milagre que você tem buscado se você não obedecer à palavra do Senhor. Saíram-lhe ao encontro. Diaconisa, é muito interessante, caríssimo ouvinte, que nós precisamos sair do nosso comodismo, do nosso conforto, para entrarmos na presença do nosso Senhor. Interessante, Diaconisa, que quando nós analisamos como os leprosos obedeceram à lei em ficar de longe, segundo a tradição, eles deveriam ficar 15 metros longe de uma pessoa bem de saúde. E ficava na responsabilidade deles, dos leprosos, diaconisa, avisarem as pessoas que eles eram leprosos. Se eles entrassem na cidade e diziam: oi, cuidado, eu sou leproso, afaste de mim. Eles deveriam permanecer em uma distância de 15 metros e ele precisaria avisar essas pessoas. Porque se ele não avisasse, ele era punido pelo governo. É por isso que o texto, diaconisa, ele salienta que eles foram ao encontro de Jesus e eles permaneceram de longe. Se o contato não acontece, mas a sua voz é ouvida na presença do Senhor. Eu estou falando da sua oração. Você que tem clamado, você que tem buscado a presença do Senhor através da oração. Eu quero te dizer uma coisa, até porque neste momento de pandemia, diaconisa, está mais difícil de estarmos presentes
na casa do Senhor, na igreja, no templo físico, mas as portas dos céus continuam abertas. E eu te digo nesta tarde que a sua voz, a voz da sua oração, está sendo apresentada na presença do nosso Senhor. O nosso Senhor ouviu a voz, ouviu o clamor daqueles 10 leprosos. Parecia um conjunto musical, eles dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor deu atenção para eles, porque o Senhor dá atenção àqueles que necessitam de atenção. Ore, busque ao Senhor, que Ele está ouvindo a tua voz, Ele está ouvindo o teu clamor, caríssimo ouvinte. Não desista, mas persista, prossiga. Não esqueça de agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito em sua vida. É verdade, o Senhor, quando Ele viu um dos leprosos voltando, se prostrando aos seus pés, dando graças a Deus, Ele, atento, disse: mas não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? A gratidão nos permite reconhecer as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O Senhor tem te abençoado e quer abençoar, quer atender ao teu clamor. Mas é necessário, digo mais uma vez a você, obediência, gratidão ao longo da sua caminhada. Momentos difíceis virão, mas se você clamar ao Senhor e obedecer às suas ordens, às suas orientações, você vai ouvir do nosso Mestre te dizendo, como disse aquele que voltou grato: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé em Jesus Cristo pode te tirar dessa situação em que você hoje vive e que tem tirado a tua paz de espírito, que tem tirado a tua tranquilidade, que tem te feito perder o sono. Mas só existe uma forma da tua vida ser transformada: é se lançando aos pés do Senhor, se entregando a Ele, reconhecendo que só Ele pode mudar a situação que você vive. E essa tarde é uma tarde de oportunidades. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Diaconisa, podemos conjecturar que ao sair da presença de Jesus, os 10, e pelo caminho eles viram que estavam curados. Podemos imaginar que estes 9 não chegaram nem no templo com os sacerdotes. Da tamanha alegria que eles tiveram, correram, quem sabe, para o seio da sua família, para comemorar aquela grande alegria, a cura que eles receberam. Mas este aqui, diaconisa, chamou atenção porque ele retornou para a presença de Jesus para agradecer a Ele. E o que me chama a atenção, diaconisa, que foi em alta voz. Seja grato ao Senhor. Sabe por quê? Há muitas pessoas que estão fazendo votos com o Senhor, dizendo: se o Senhor me curar, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer algo para o Senhor. São tantas promessas e votos que você faz, e em alguns momentos nós pensamos: não, Deus não se lembra do meu voto. Lembra, está aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando viu aquele ex-leproso de 10, apenas um voltou, ele disse: mas não eram 10? Cadê os 9? Pessoas que fazem votos, diaconisa, quando estão num momento delicado, difícil da sua vida, e quando o Senhor abençoa, eles não são gratos nem de realizar o voto que fizeram com o Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor anota tudo o que proferimos. Ele registra tudo, diaconisa. A palavra diz em Apocalipse que é registrado nos livros, há muitos livros, está registrado nos anais celestiais. Seja grato no que o Senhor tem feito em tua vida. E volte adorando em alta voz. Clame ao Senhor. Pessoas que estão com vergonha de dizer que Jesus lhe curou. Quem sabe até uma pessoa que vive em uma família que tem muitos religiosos e que não admitem o Senhor Jesus Cristo e não reconhece o seu poder. Por isso a pessoa às vezes fica calada, tem vergonha, é tímida ou tem medo de dizer:
Jesus me curou, Jesus me salvou. Mas hoje, nesta tarde abençoada por Deus, você tem a oportunidade de voltar, de ser um entre tantos que reconhecem o agir de Deus na sua vida e que querem, em alta voz, agradecer ao Senhor. E eu quero orar por você que quer se lançar aos pés do Senhor, se entregar sem medidas a Deus, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você que quer voltar à casa do Pai, à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ore comigo neste momento. Santíssimo Deus, mais uma vez a tua santa e maravilhosa palavra foi ministrada, Pai. E nesse momento, tocados pelo poder da tua palavra, muitos se rendem aos teus pés e te confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. E te pedem, Pai, perdão pelo que vinham fazendo de errado. Como tua serva, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa perdoar-lhes os pecados e registrar seus nomes no livro da vida. Lança nas profundezas do mar o que eles fizeram de errado até hoje. Porque a partir de hoje, a partir desta confissão, desta aliança, terão uma nova história escrita pelas tuas mãos, Pai. E aos demais irmãos e amigos que oram comigo e que te apresentam as suas causas, eu também te peço, Paizinho, que a tua soberana vontade prevaleça e que eles sejam alcançados pelo poder da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado, meu Rei e meu Salvador. Amém. Glórias a Deus.